Olá, peço um pouquinho de paciência de vocês, mas como militar, eu preciso falar com vocês sobre o que está acontecendo. E deixar um alerta aí. O ministro da Defesa e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, eles poderão ser presos se eles não intervirem na apuração justa das eleições. Vou explicar resumindo o próprio relatório das Forças Armadas, que diz assim, ó: possível crime contra a segurança externa do país. Quer dizer, o Brasil pode estar sofrendo ataques de outros países. E esses ataques seriam cibernéticos e até uma guerra híbrida. Essa interferência eleitoral é um exemplo claro de guerra híbrida. Esses ataques serviriam para colocar no comando do nosso país alguém alinhado aos interesses de algum país de ideologia comunista. Vocês lembram que o PT enviou 54,3 bilhões para financiar países esquerdistas? Só Cuba e Venezuela junto devem ao Brasil quase 4 bilhões e já disseram que não vão pagar. A revista Veja, no dia 1º de maio de 2015, publicou uma matéria no jornal Folha de São Paulo. Quer dizer, Veja e Folha, os dois jornais esquerdistas, afirmando que o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva fez um acordo que beneficiou a Bolívia, causando um prejuízo de 872 milhões de reais aos cofres da Petrobras. Quer dizer, Cuba, Venezuela e Bolívia, o Brasil sendo prejudicado para beneficiar 3 países de bandeira vermelha. Sabe quanto Bolsonaro doou em bilhões ou milhões para esses países? 0. Nem um centavo. É de se imaginar que esses países de esquerda querem a todo custo a eleição no Brasil do melhor presidente que eles já tiveram, o molusco de 9 dedos. Se o próprio Exército reconhece que a segurança nacional pode estar em risco e a principal função das Forças Armadas é a garantia da nossa segurança nacional, então as Forças Armadas têm a obrigação de impedir. E para impedir existe o Código Penal Militar, CPM, que proclama como sendo crime de guerra submeter o território nacional ou parte dele à soberania de país estrangeiro. Artigo 142, item 1. E prescreve que a pena para esses crimes, no parágrafo 1º do artigo 145, se o fato compromete a segurança ou a eficiência bélica do país. Vou repetir, eficiência bélica. Na segunda-feira, a Justiça ou a Injustiça suspendeu a compra de 98 blindados de guerra, que custariam 5 bilhões. Quer dizer, menos de 10% dos 54,3 bilhões que o PT doou para países esquerdistas. E ninguém falou nada. Agora, quando se trata de investimento na segurança do nosso país, aí não pode nem 10%. Só o fundo eleitoral custou ao país esse ano 4 bilhões para que eu e você votássemos em um candidato e possivelmente as urnas elegessem outro. Mas gastar 1 bilhão a mais com a segurança do país, aí não pode. Então vou repetir. O parágrafo 1º do artigo 145. Se o fato compromete a segurança ou a eficácia bélica do país, pena, reclusão de 10 a 20 anos, cadeia. Se o Exército não tomar nenhuma atitude forte, e esse forte entenda como vocês quiserem, o ministro da Defesa e seus comandados, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, estarão cometendo no mínimo 2 crimes. O crime de prevaricação, previsto no Código Penal Militar, em seu artigo 319, que diz: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A pena vai de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E o crime previsto no Código Penal Militar, em seu artigo 29, que trata sobre crimes militares, declarando, parágrafo 2º, a omissão é relevante como causa quando o omitente, nesse caso as Forças Armadas, devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incube a quem tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Novamente, as Forças Armadas. Considera-se, continua o artigo 2º, considera-se causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Quer dizer, as Forças Armadas têm a obrigação, por lei, de agir para evitar o resultado. Se não o fizerem, estarão cometendo crime de omissão, pois poderia e deveria ter agido, mas preferiram se omitir. O Código Penal descreve que o crime por omissão ou omissivo impróprio, que o dever de agir é para evitar um resultado concreto. Nesses crimes, o agente não tem simplesmente o dever de agir, mas a obrigação de agir para evitar um resultado. Isto é, deve agir com a finalidade de impedir a ocorrência de determinado evento. Agora, o inciso 16, no artigo 27, ele prescreve: cabe às Forças Armadas a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da República, sendo competência do Ministério da Defesa a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. Já ouviu falar? GLO, para preservação da ordem pública. Letra B, na garantia, escuta, da votação e da apuração eleitoral.
Diferentemente do que políticos e juristas mentem para vocês, dizendo que as Forças Armadas não têm que se meter nas eleições, o emprego de militares em garantia da votação e da apuração dos votos é previsto em lei, no artigo 5º do Decreto 3.897 de 2021, que diz: o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, GLO, em áreas definidas, e continua, e na realização de pleitos eleitorais quando solicitado. O próprio TSE, depois de sofrer pressão da população, ele mesmo solicitou por 2 vezes que as Forças Armadas integrassem a comissão de fiscalização. E no dia 11 de agosto, o presidente Bolsonaro, atendendo o que diz a lei de 2001, editou o decreto-lei 11.172, de 11 de agosto de 2022, autorizando o emprego das Forças Armadas para a garantia da votação e da apuração das eleições de 2022. Então o Exército, cumprindo com o que foi determinado pelo TSE e pelo presidente da República, após as eleições, produziu um relatório ao TSE, dizendo que constataram algumas coisas, vou resumir. Houve risco à segurança das urnas eletrônicas devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede do TSE durante a compilação do código-fonte. E o que é mais grave ainda, houve restrições, o que nunca poderia acontecer. Houve restrições, quer dizer, o Exército só pôde entrar na sala de visitas. O Exército foi impedido pelo TSE de entrar na sala secreta. Proibiram o Exército ter acesso aos códigos-fonte. Para fazer um parâmetro, imagina que você pede à Polícia Federal para investigar um contrato de compra de respiradores. Porém, impede que a Polícia Federal entre na sala onde houve o pregão. Como que ela vai poder apurar? Tendo em vista os sérios problemas apontados, o Ministério da Defesa solicitou ao TSE, com urgência, a realização de uma investigação técnica sobre o código-fonte e a criação de uma comissão específica de técnicos renomados para este fim. O relatório das Forças Armadas termina dizendo: por fim, o Ministério da Defesa reafirma o compromisso permanente das Forças Armadas com o povo brasileiro. Qual foi a resposta técnica? Bem formulada, com tremenda desenvoltura e após profunda e criteriosa análise de todo o relatório, que minuciosamente os técnicos das Forças Armadas enviaram ao TSE, com vastas e precisas informações. O presidente do TSE disse 3 palavras: acabou, está acabado, equivalente ao perdeu, mané. Parece pelada no campinho de futebol, quando o dono da bola, que é ruim de bola, toma 2 gols e antes do final da partida, vendo que não tem como virar o jogo, ele pega a bola, coloca debaixo do braço e leva para casa, dizendo: a bola é minha. A GLO, Garantia da Lei e da Ordem, é para que se possa fazer as investigações e o cabeça de ovo não quer que se faça. O presidente do TSE simplesmente não tomou conhecimento do relatório das Forças Armadas por um simples motivo: medo de ser preso. E eu explico. A lei número 14.197, sancionada pelo presidente da República e publicada no Diário Oficial da União, no dia 2 de setembro de 2021, artigo 359-N do Código Penal, relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, prescreve impedir ou perturbar a eleição ou a aferição do seu resultado mediante violação indevida de mecanismo de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral. Pena, reclusão de 3 a 6 anos, é cadeia e mais multa. Dito isso, tem um alerta também. Qualquer recurso em relação às eleições vai até o dia da diplomação. Portanto, a princípio, o presidente da República e as Forças Armadas têm até o dia 12 para, dentro da lei, impedir esta diplomação. E o leproso do Xandão antecipou do dia 19 para 12. E por que ele antecipou? Porque ele quis. Ele faz o que quer e que se exploda o mundo. Esse é o presidente do TSE. Cadeia nele. Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos.